Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV. E, mais uma vez, estamos aqui recebendo a jornalista Marlise, que parece que trouxe alguma novidade hoje, né, Marlise? Depois de algum tempo, acho que você escolheu, bem escolhido mesmo. Vamos ver o que nós temos de novidade. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, eu acho que é uma palavra muito utilizada assim, por todos nós. Em algum momento a gente utiliza na vida ou no dia. E eu percebi que ela é bastante usada de modo equivocado. Quando a gente diz assim, a criança sempre viaja em companhia dos pais ou em companhia dos pais. Eu vejo as duas possibilidades aí entre os falantes. E qual que é a correta? Pois é. Realmente o povo engoliu aí esse H, né, que vem de companhia, né, aí você tem a palavra companheiro, né, com H, e essa companhia que a gente está entendendo que ele está viajando acompanhado pelos pais, né, nós estamos entendendo que essa frase é assim. Então a pronúncia certa é companhia. Mas normalmente a gente não escuta isso das pessoas, né? Fala que ele está em companhia de alguém. Veja, aí pode até nós pensarmos assim numa ambiguidade dessa frase, porque, veja, o pai pode ser dono de uma companhia aérea, pode ser dono de uma companhia que tem ônibus, não é isso? Então, de verdade, ele pode viajar em companhia do pai, na companhia do pai, né? Quer dizer, se ele tem uma companhia de aviões, então ele está viajando. Ah, o filho está indo com o pai, portanto, está em companhia e na companhia. Mas na companhia, essa empresa, né, que o pai tem. Então, veja, é comum o dia todo a gente ouvir, não, ele estava em companhia do pai. A pessoa está querendo dizer que ele estava acompanhado. Então isso é bom ter esse cuidado, dependendo do local onde você estiver e com as pessoas que estiver, é bom você ter esse cuidado e sempre dizer companhia. Tem um H aí, né? Não pode, porque fala companhia, o H sumiu, não é verdade? Uhum. É verdade, porque em companheiro a gente não engole o H, né? Não se diz companheiro, né? Exatamente. Então, companhia. No sentido de companheiro, de acompanhar. Ah, muito bom, professor. Muito obrigada pelas explicações. Eu acho que agora eu vou observar também nos telejornais como é que os jornalistas falam. Os meus colegas aí estão falando, né? Espero que eles falem certinho. Ah, eu também estou torcendo. E agora vamos à nossa placa. A de hoje, a selecionada, é uma placa de para-choque de caminhão que sempre traz um ditado, um saber popular assim, bem interessante. E a de hoje também tem bem interessante, mas precisa de algumas correções. Que bom, vamos ver. É interessante realmente essa placa. Olha, muita gente pronuncia assim mesmo, né? Muita gente, né? Muitos, que a tendência, né, quando tem algum fonema nasal, vai nasalizando os outros. Muitos me seguem, mas só Deus me acompanha, né? Então veja, isto é muito comum, né, as pessoas utilizar o me no lugar do me, quer dizer, muitos, aí você vai tirar um N que está demais aí, meu amigo. Então fica muitos me, você está no mi, você colocou mim, portanto tira o i e o m e coloca muito me segue, portanto tira esse i do segue, coloca e acrescenta o m, muitos me seguem. Toda vez que o mas for no sentido de adversidade, coisa contrária, você tem que escrever com S só, tira esse I daí.
Esse mais significa quantidade. Então, ele tem mais livros do que eu, tem mais quantidade. Mas ele tem livros da coleção X, mas eu não tenho, mas eu não os tenho. Portanto, coisa contrária, é MAS. Então, muitos me seguem, mas só Deus, está tudo bem aí, o só está escrito certinho, Deus, e você usou mim de novo. Portanto, tira aí, coloca ME. Só Deus me acompanha. Parabéns, escreveu certinho aí a palavra acompanhar, né? Vem do verbo acompanhar, portanto, é o verbo na terceira pessoa. Só Deus, quer dizer, Ele me acompanha. Aí veja, por isso aí, olha, a companhia que nós falamos lá, tem o H, que é exatamente de estar em companhia de alguém, estar acompanhado por alguém. Portanto, não deixa também de sempre falar companhia e está aí, né, o acompanha. Portanto, muitos me seguem, mas só Deus me acompanha. Muito curiosas placas, né, muito interessante, e há umas placas muito importantes. Eu vi agora há pouco tempo numa Scania, né, uma frase em latim, achei muito interessante, tarde venientibus ossa, quer dizer, é osso para quem chega tarde. Então a Scania é muito grande, pega a mercadoria toda e fica só a mercadoria ruim para o sujeito carregar, né? Então, tarde venientibus ossa. Então as placas são muito importantes e são lidas. Muito obrigada, professor, pelas explicações e pela frase em latim que o senhor nos ensinou. Eu vou aproveitar e vou convidar as pessoas que estão em casa nos assistindo para continuarem enviando as suas dúvidas, as suas placas aí que tem encontrado pelas ruas, para que a gente comente aqui no programa, né? Vai ser bastante interessante. Também agradecemos aí pelas frases, pelas palavras, muito bom, viu? Muito obrigado mesmo. E a você que tem nos assistido, nos acompanhe, daqui a pouquinho estamos de volta para o nosso segundo bloco. Iniciando o nosso segundo bloco aqui no programa Língua Portuguesa, no NEC TV, estamos recebendo a professora Cláudia Cardoso, que é professora de língua portuguesa, coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga, e muito preocupada com o processo de aprendizagem. E hoje, professora, já estando aí perto da prova do Enem, a gente sabe que os alunos ficam sem tempo de arrancar os cabelos, né? Muito preocupado, que trata-se de uma prova muito longa, né? Com 90 questões, né? Isso feito em 2 etapas, no dia 4 agora, isso de língua portuguesa, a prova, e depois, no outro domingo, dia 12, a redação. Isso. Mas então o que você poderia nos aconselhar? Que naturalmente eles ficam muito preocupados, assim, o que cai mesmo na prova, o que tem caído, né? Esse ano, será o que eles vão perguntar? E você poderia dar alguma dica? Pois é, professor, né, estando aí na reta final, como o senhor mesmo disse, né, nós temos aí no dia 4 uma prova muito longa, né, 90 questões mais uma redação. E dentre essas 90 questões, nós temos a prova de língua portuguesa, né, que vai ser aqui o nosso foco. A prova de língua portuguesa, é muito comum o aluno perguntar o que cai na prova, o que mais cai na prova. Né? Ao fazer um levantamento das 10 últimas provas do Enem, é muito fácil de observar que os gêneros textuais estão entre os assuntos que mais são cobrados na prova do Enem. E quando a gente fala em gêneros textuais, nós falamos em todos os tipos de gêneros com os quais nós nos comunicamos. Então, texto publicitário, texto literário, poesia, soneto, conto, relato,
carta argumentativa, ou seja, não tem como prever, é uma infinidade de gêneros. Mas é muito comum o aluno ignorar o estudo dos gêneros, por quê? A prova de redação, ela só cobra, né, só trabalha com texto dissertativo argumentativo. E o aluno foca somente na argumentação, e o que não é correto. Porque na prova objetiva, nós temos uma infinidade de gêneros textuais. Então, neste momento, é bom que ele, ao fazer essa revisão, né, é um momento que eles estão resolvendo questões, então que ele observe. E é muito comum um aluno também, ao fazer a prova objetiva, fazendo provas anteriores, ele encontrar um gênero e perguntar, professora, que gênero é esse? Eu não consigo localizar, eu não consigo explicar que gênero é esse. Então, uma dica que eu acho muito valiosa é ele observar a fonte, que normalmente na fonte vem lá relato de experiência, ou relato histórico, ou texto publicitário, propaganda do Ministério da Saúde. Então, a fonte ela já diz muito do gênero. Porque às vezes o fragmento ele não aponta que tipo de gênero. Então, se o aluno já tiver minimamente conhecimento dos gêneros textuais, ele já tem aí metade da questão analisada. Então, ao fazer essa revisão, que é o que os alunos estão fazendo nesse momento, é preciso, no que se refere aí aos conteúdos da língua portuguesa, fazer essa observação. Além dos gêneros, nós temos também a intertextualidade, que é essa comunicação entre os gêneros. Então, é muito importante que essa intertextualidade ela está presente muito no nosso cotidiano. Por exemplo, algumas novelas, elas fazem intertextualidade com livros, com contos, com mitologias. Então, a intertextualidade é um texto dialogando com outro texto. É também um conteúdo muito cobrado aí na prova de língua portuguesa. Acho que no mais, nesse momento, é fazer uma revisão, tentar focar naquilo que ainda é possível estudar sem muita cobrança, que é um momento de tranquilidade. Não querer fazer que o dia tenha aí 48 horas, né? A gente até no passado, era muito interessante, você falando aí, estou relembrando, que às vezes ensinava os alunos a achar a resposta certa ou errada, né? Porque às vezes manda, com exceção disso. Sim. Quer dizer, de verdade, aí tem muito cuidado com algumas palavras, como sim, não, por exemplo. Isso. E eu achei muito interessante assim, é você ter um certo cuidado e sair procurando a ovelha negra. Porque são 4 opções. São 5, né? São 5 opções no caso, né? Normalmente as outras provas quase são 4, mas são 5. Veja, há uma que tem alguma diferença. Né? É claro que as provas hoje são muito bem formuladas e dá uma certa dificuldade, mas esse enunciado a ovelha negra. É muito comum que o aluno, ao fazer a questão, ele foque no conteúdo e não no enunciado da questão. Sim. Né? Então, apesar de as questões do Enem, elas não têm essas pegadinhas, não há um uso de exceto, a que não está correta, eles sempre o enunciado procura pela opção correta, mas ainda assim, ao fazer a leitura desse enunciado, é muito importante grifar o que está, qual que é o comando, o que está sendo solicitado. E quando o aluno vai fazer a questão, por exemplo, lendo o gênero, ele não sabe que gênero é aquele, ele sai fazendo análises erradas. Sim. E ao passo que se ele observa a fonte, se ele lê corretamente o enunciado, e isso vai ajudando a resolver a questão.
né? E a questão se torna mais fácil. Portanto, ele precisa, nesse momento, de, né, nessa revisão, dentro daquilo que ele já estudou, mas pensar numa logística ao fazer a prova, né? O que nesse momento vai me fazer ganhar tempo. Exatamente. Que ele precisa de administrar muito bem esse tempo, né? Nós estamos chegando aqui ao final, quero agradecê-lo, né, mas pela companhia, né, de estar conosco e fazendo esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Isso é muito importante, né, e desejamos aí aos alunos muito sucesso. Sucesso. Né, que eles e façam a prova com bastante cuidado, né, com tranquilidade, né, que nós é o que desejamos a eles. Né. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor. E a você que tem nos assistido, nós agradecemos e muito a sua companhia e até o próximo programa, se Deus nos permitir.